Olá, tudo bem? Eu sou a professora Luciana Cristina de Souza, trabalho na Faculdade de Políticas Públicas e Gestão de Negócios da Universidade do Estado de Minas Gerais e sou coordenadora do grupo Cidades Inteligentes e Desenvolvimento Humano, o CID, que inclusive você pode seguir o nosso perfil no Instagram, @cid_fapgem. E hoje eu vou falar um pouco para vocês da pesquisa que nós desenvolvemos no ano de 2025, que é um financiamento da própria universidade, a Bolsa PAPQ, fornecida no edital 15 de 2024, mas para vigência em 2025, pela Pró-Reitoria de Pesquisa da UENG. Nós apresentamos no 27º Seminário de Pesquisa e Extensão da Universidade e vamos falar então um pouco sobre o que foi. E o foco central da nossa pesquisa era o acesso a serviços públicos digitais por pessoas que tenham mais dificuldade de ter um acesso de qualidade da internet, que é um fenômeno chamado aporofobia digital. A aporofobia é a exclusão de pessoas porque elas são mais pobres, porque elas não têm a mesma faixa de renda. Então, a nossa preocupação é como pessoas que não têm um celular tão caro, que não podem pagar um plano de dados, né, maior, vão poder acessar os mesmos serviços públicos que outras pessoas. Então, embora seja interessante do ponto de vista do poder público evoluir o máximo possível na tecnologia, essa evolução não pode ser feita tão rápido que deixe para trás o ser humano. Daí um conceito muito importante que é trazido pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil e que tem sido trabalhado também no Plano de Transformação Digital do Governo Federal Brasileiro, que é conectividade significativa, o que significa que é permitir que todas as pessoas físicas, jurídicas, tenham acesso aos recursos digitais, mas com um significado humano, né, representando que nós teremos pessoas do Nordeste, do Norte, das regiões ribeirinhas, dos bairros de periferia, da Zona Sul, de todos esses lugares que possam, com a mesma qualidade, acessar o governo eletrônico ou serviço público digital. Essa preocupação que a nossa pesquisa apresentou quanto à aporofobia, quanto à exclusão Outro desafio necessário, né, que é necessário enfrentar, é a questão da renda. Né? As pessoas não têm a mesma renda, não têm a mesma condição econômica, então, em razão disso, algumas pessoas vão poder comprar equipamentos melhores, pagar um plano de dados em gigabytes e outras não. E o serviço público tem que ser oferecido de forma que todas as pessoas consigam fazer isso da mesma maneira. Existe o desafio da classe econômica, né? A questão do acesso social e por questões econômicas, e, inclusive, a aporofobia pode acontecer não só na questão econômica, mas a exclusão quando, em razão da pobreza ou da dificuldade, existe também a dificuldade de ter os equipamentos de acessibilidade. Pessoas idosas podem precisar de um visor melhor, pessoas com deficiência auditiva, autistas. Então, é preciso incluir, é preciso que a acessibilidade digital também diga respeito às pessoas de todas as idades, com todas as formas de desenvolvimento cognitivo, porque a internet, se é para ser um direito fundamental de todas e todos, ela precisa, então, ser significativa. O documento do Comitê Gestor da Internet do Brasil, que nós estudamos e fez parte dessas questões, inclusive fica a dica, você pode seguir o canal do NIC-BR no YouTube, tem muitos vídeos interessantes que você vai gostar. E no final de 2024, completou um ano agora, no final de 2025, por isso que a nossa pesquisa foi esse ano, foram desenvolvidos uma série de projetos e políticas públicas para ajudar a pensar como fazer essa inclusão digital no Brasil para os próximos anos. Esse documento do NIC-BR está sendo trabalhado também com a Anatel em parceria. A Anatel publicou agora em 2025, no segundo semestre, está pertinho agora, está vendo, do final do ano, um documento que fala dos problemas graves no território brasileiro que prejudicam o acesso pleno aos serviços de governo eletrônico. Então, um relatório recente, publicado no segundo semestre de 2025, sobre os desafios de muitos brasileiros e brasileiras para ter acesso ao governo eletrônico, ou seja, serviços digitais, através de aplicativos, através da internet, que não são tão simples assim de serem acessados por todas as pessoas.
Então, sem a igualdade digital, a cidadania fica comprometida. Por isso que é importante ler o documento da Anatel. Nós colocamos o link, como o link era cumprido, para ficar fácil para você. Abre aí N9QS que você vai conseguir ver este link e o relatório completo, tá? E algumas das coisas, nós não vamos nos alongar, mas algumas das coisas importantes desse relatório é que ele mostra, inclusive, a dependência que muitas pessoas têm em relação à faixa de renda e o tipo de celular que as pessoas conseguem ter. Então, por exemplo, quanto você pagou na compra do seu celular? As pessoas que ganham até um salário mínimo, a maioria delas vai comprar um celular de R$ 1.000 ou menos. O que significa que algumas funções que um celular mais caro faz, este celular pode não fazer. Então, o governo precisa pensar, na hora de lançar um serviço público digital, que o foco do serviço eletrônico não pode ser as pessoas que vão comprar celulares na faixa de acima de R$ 3.000, porque boa parte da nossa população vai comprar celulares mais baratos, vai pagar um plano de dados mais barato, que pode não conseguir fazer os mesmos serviços. Se a oferta do governo eletrônico se concentrar nessa faixa, o governo estaria fazendo uma aporofobia digital dos demais, o que significa dizer que estaria criando um padrão tecnológico que expulsa essas outras pessoas da possibilidade de participar em igualdade de condições. Como hoje mais de 80% das pessoas está vivendo em cidades e a tendência é que isso aumente, se tem desenvolvido o conceito de cidades inteligentes, que é o que o nosso grupo pesquisa. E uma das nossas preocupações é que tipo de cidade inteligente nós vamos ter. Essa inteligência precisa ser significativa, precisa envolver o ser humano, precisa ser inclusiva. Não pode ser feita apenas pensando nas pessoas que vão ter um poder aquisitivo maior para celulares mais caros, para uma internet mais poderosa. Nós estamos presentes, né, no nosso, então, como falei, no Instagram, no @CID_FAPGEM. Nossos artigos estão sendo publicados, né, em congressos nacionais e internacionais. Convido vocês a saberem um pouco mais sobre a nossa pesquisa, sobre a pesquisa na UENG. Muito obrigada, até a próxima.